Olá, meus irmãos. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me ouve. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de glória e eu já convido você a pegar a sua Bíblia para que possamos meditar aqui na palavra do Senhor. O tema está no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Vamos lá. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás-me antes que o galo cante. Um pouquinho mais à frente, ainda no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 57, diz assim: Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és um dos tais. Pedro, porém, respondeu ao homem: Não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque é um galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negará, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O tema de hoje é expectativa versus realidade, baseado na palavra central do livro de Lucas, capítulo 22, versículo 60. Por que eu escolhi esse tema? Nos últimos dias eu tenho vivido questões e, como eu digo a vocês, o Senhor primeiro fala comigo, ministra a minha vida e eu compartilho com vocês essa ministração ou essa direção do Senhor. E eu tenho visto muito essa questão de expectativa e realidade, a gente vê nas redes, nos programas de televisão. E afinal, qual que é a diferença entre expectativa e perspectiva? Eu quero começar falando sobre isso. Quando a gente fala de expectativa, é uma esperança que nós temos. Quando nós falamos de perspectiva, é uma análise sobre a situação. Nós conseguimos vislumbrar algo que nós desejamos. E quando a gente entende sobre essa expectativa, que é algo que nós sonhamos, é algo que nós esperamos que aconteça, e a realidade, que é algo que realmente aconteceu. Notem que eu comecei essa palavra falando de uma conversa entre Pedro e Jesus. Logo após a ceia, houve aí uma discussão de quem era o maior, e aí Jesus falando com Pedro, falando com Simão Barjonas. Simão Barjonas é porque provavelmente o pai de Pedro chamava-se Jonas. E quando a gente fala de Simão, que significa aquele que ouve, o qual o Senhor mudou para Pedro, rocha, pedra, força. Notem que está escrito Simão, Simão, isto é, ouvinte, eu tenho falado contigo. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Por que será que Jesus falou isso para Pedro? A resposta de Pedro, que naquele momento comportava-se apenas como um ouvinte, mas não um praticante. Por que que Jesus chama Pedro, que já tinha mudado de nome para Rocha, de Simão? Porque ele estava alertando: olha, nesse momento você está agindo apenas como um ouvinte, mas não como um praticante. E eu começo falando com vocês, chamando a atenção de vocês para que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra.
Jesus fala com Pedro, o chamando de Simão, de ouvinte. E ele fala: quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Pedro, ouvinte, Simão, fala: Senhor, eu iria para a cadeia contigo, eu morreria pelo Senhor. E Jesus o alerta: hoje mesmo você me negará por 3 vezes. A expectativa de Simão era que ele fosse fiel ao Senhor. A realidade de Simão foi negar a Cristo. Assim como na vida de Simão Pedro, de Simão Barjonas, é na minha vida e na tua. Quantas vezes nós temos vivido expectativas e realidades completamente diferentes? Na nossa vida profissional, com os nossos cônjuges, quer ser com a tua esposa ou com o teu esposo, com os filhos, com o emprego, com o ministério. Nós temos expectativas, fazemos planos e muitas das vezes as coisas não acontecem como nós esperávamos. Isso gera em nós frustração, porque muitas vezes a realidade é completamente diferente da expectativa que nós temos. Nós muitas vezes colocamos a expectativa das nossas almas em pessoas e pessoas nos decepcionam. Hoje eu estava conversando com uma amiga e veio essa frase na minha mente, por isso que originou toda essa palavra, que é: o que esperar quando não esperamos nada? Parece contraditório, mas temos vivido em momentos que é melhor não esperar nada. Para quê? Para que não gere frustração. No entanto, o Senhor falou para que nós pudéssemos ter esperança. A expectativa tem grande relação com a esperança, porque a esperança é a confiança naquilo que eu não vejo, que eu não sei o que vai acontecer, mas que eu creio. E isso baseado em 2 letras: a fé. A fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas do que eu creio. Assim como está escrito na palavra do Senhor: o que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, não chegou ao meu coração, é o que Deus tem preparado para mim. Não importa se tantas vezes a expectativa difere da realidade, difere do meu ambiente. O que nós precisamos é continuar crendo. Notem que aconteceu com Pedro exatamente aquilo que Jesus tinha falado. Por 3 vezes, Pedro nega Jesus. Notem que está escrito no versículo 54. Então, prendendo, isto é, prendendo a Cristo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia ele de longe. Às vezes, meus irmãos, nós somos apenas aqueles que estão de longe, mas não queremos nos envolver, porque nós temos medo de sofrer novamente, de nos decepcionarmos novamente, e nós criamos uma tela de proteção, uma capa. Eu falo por mim, aos que não me conhecem de verdade, não sabem exatamente aquilo que eu sou, podem ter impressões erradas sobre a minha vida. Eu costumo a ter essa tela de proteção, mas a minha confiança absoluta está no Senhor. Por quê? Porque Ele é a minha rocha e a minha fortaleza. No Salmo 121 está escrito: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda e que me guarda não tosquenejará. Isto é, ele não cochila. O Senhor guarda a minha entrada e a tua entrada, a minha saída e a tua saída, desde agora e para sempre. Não importa se a minha expectativa difere da minha realidade. Aquele que me guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme.
Não tenha expectativa no homem e na mulher, porque eles são falhos. Não tenha expectativa em mim, porque eu sou falha, eu sou pecadora. Mas o nosso Deus é aquele que faz todas as coisas. Pedro nega Cristo 3 vezes. Ele sai da presença do Senhor e a palavra do Senhor nos fala que ele chora amargamente. Existe uma diferença, meus irmãos, entre remorso e verdadeiramente arrependimento. O remorso nós fazemos, achamos que erramos, temos aquela consciência e fazemos novamente. O arrependimento não. O arrependimento gera transformação. Pedro, eu creio, pela palavra do Senhor, que ele entendeu o seu erro e a sua falha. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pedro errou? Sim. Às vezes eu ouço algum tipo de palavra que fala que Jesus está apostando, Jesus está confiando. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são apostadores. O Senhor, ele não está apostando na Vanessa, ele conhece a Vanessa e quando ele chamou a Vanessa, ele já sabia de todas as minhas falhas. A expectativa e a realidade de Deus são diferentes das minhas. Quando ele te chamou, quando ele fez a promessa para você, ele já sabia exatamente quem você era. Mas ainda assim, com as suas falhas e com os seus pecados, ele te chamou. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje a sua realidade é diferente da sua expectativa. Mas, ainda assim, Pedro errou. Ele saiu da presença do Senhor, chorou amargamente. E ainda assim, o Senhor o transformou, como está escrito na palavra, um pescador de almas. E ele estava ali. Após a ressurreição, ele estava ali com o Senhor. E o Senhor se revelou a ele, assim como se revelou aos demais. Talvez a sua expectativa foi frustrada na sua realidade, porque a sua realidade é muito diferente dos teus sonhos e daquilo que você planejou. Mas o que eu digo a você, diante da palavra do Senhor, é que Deus não apostou em você. Deus chamou você. Deus tem projetos para você. Nós nos decepcionamos com amigos, com tantas pessoas, meus irmãos. Se eu fizer uma lista das minhas decepções para você, mas tudo isso não se compara com aquilo que Deus tem para mim. E sempre quando eu penso que alguém me decepcionou, eu penso também que eu posso ter decepcionado alguém. Então, eu sempre me examino. E como eu disse, reitero a vocês, não importa a realidade. E não importa se a tua expectativa for frustrada. O que Deus tem para você talvez ainda nem chegou no teu coração. Mas acredite, o Senhor tinha avisado o ouvinte, mas ainda assim ele não entendeu e fez exatamente aquilo a qual ele foi avisado. Mas ainda assim o Senhor o perdoou. A palavra do Senhor nos fala que Jesus olhou de forma fixa para Pedro. Eu fico imaginando o olhar de Jesus para ele, como se falasse: eu sabia que você ia fazer isso, mas eu te perdoo. Eu te conheço. Eu te chamei e tu és Pedro. Amém? Medite nessa palavra. Medite na expectativa versus a realidade. Compartilhe essa palavra, se inscreva no canal, deixe seu like, passa para uma amiga, passa para um amigo, passa na tua igreja, né? Vamos aí que a palavra do Senhor alcance ainda mais vidas. Eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida até hoje, que a palavra do Senhor venha ser lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te sustente. Se assim o Senhor preparar, nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.